Olá, gente, tudo bom? Voltei pra minha casa. Bom, o filho da casa torna, né? Voltei pra minha casa, estive de férias aí durante um tempo e fazendo algumas visitas, algumas viagens que eu precisava fazer já tinha um bom tempo, porque assim que veio a pandemia, eu fiquei um tempo aí sem poder viajar, né, gente? A gente ficou meio que privado aí, né? Sem poder viajar. Eu tava trabalhando também e acabei por não conseguir visitar as pessoas, não conseguia ver meu pai. Fiquei um tempo sem ir visitar ele, sem viajar com ele. E a gente viajou e pescou e fez um monte de coisa legal. E fui pra casa da minha mãe, fiquei um tempo lá também, em Goiânia. Mas antes de tudo, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar sobre um livramento que eu tive, tá? E diante disso também quero ler uma passagem bíblica e uma revelação que eu tive através disso que aconteceu comigo, desse livramento. Eu quero mostrar para vocês o tanto que Deus é tremendo e o tanto que Deus está no controle de tudo. Então, logo após a vinheta, a gente volta, pega o seu cafezinho, vamos conversar, vamos bater um papo legal, porque eu estou de volta em casa, agora vou ter como gravar mais vídeos, né? E já tem inclusive uma pauta de vídeos aqui, já tem vários assuntos para falar com vocês, mas logo após a vinheta a gente vai falar sobre o livramento que eu tive, tá? Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Bom, então voltei. Espero que você tenha pego aí o seu cafezinho pra gente poder conversar, bater um papo e eu vou te contar o que aconteceu comigo no retorno pra casa. Tomar um cafezinho, né? Antes de tudo, gente, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, você que tá sempre aí assistindo, ligadinho. Tem recebido muitas mensagens que tem deixa eu colocar aqui, porque a coluna, né? Que a pessoa é muito grande, gente. A cadeira, eu pedi essa cadeira pela internet, e a cadeira é enorme para a pessoa, mas ela é até confortável. Só que eu tive que fazer um calce aqui e um calço lá no meu pé, porque o pé não alcança no chão. Porque vocês viram tanto que a pessoa é grande. Então, para quem não me conhece pessoalmente, eu sou muito grande, tenho 1,55 de altura. Então, detalhes à par, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, curtisse, comentasse, ative os sininhos. Até hoje eu estava assistindo um vídeo aí do Marcelo Roque e eu porque estou sempre assistindo, então eu fui no canal dele para ver se tinha novidades, vídeos novos, porque como eu assisto, logo que sai eu já assisto. Gosto muito dos vídeos dele e do Davi e do Palhaço Cristão, do Ricardo também, super recomendo. Então, assim, são pessoas que são canais que eu tenho afinidade, que a gente fala a mesma língua. Tem outros canais aí, mas eu não gosto muito, porque as pessoas xingam, as pessoas falam coisas que não deveria falar, e eu acho que falar a verdade, você não precisa xingar ninguém, você não precisa ofender ninguém, não precisa nada disso. Então, eu uso um outro método, né? Eu uso o método da palavra, mostrar para você em cima da palavra. Quando eu porque eu não sou conhecedora nata da palavra, inclusive já falei para vocês, eu estou aprendendo agora a graça, eu estou aprendendo uma nova Bíblia, aliás, a Bíblia real, né? Porque eu não lia a Bíblia no passado, quando era obreira, que a gente tinha muitas funções, isso aí eu já falei em outros vídeos. A maioria não lê, a maioria não tem tempo, só lê o que o bispo passa, o que a direção passa, né? Aqueles folhetinhos, aquelas palavras lá. Então, eu falei e me perdi. Mas eu tenho recebido muitas mensagens aí das pessoas falando que tem se aliviado com o meu canal, que tirou o peso das costas, que tá mais leve, que tá compreendendo mais, porque, gente, a palavra de Deus não é um fardo, o fardo é leve. É um fardo, porém o fardo é leve. Então, o que é um fardo leve? Ele não é fardo. Porque um fardo, realmente, você já viu um fardo de coisas... um fardo, geralmente, ele é grande, pesado. Mas o fardo de Jesus, ele é leve.
Ele não tem que ser conforme a gente fica perturbado o tempo todo lá naquela religião, achando que tudo que fez está pecando, achando que tudo que fez vai para o inferno, achando que tem que ficar batizando 1000 vezes para limpar os pecados. Então, é sobre isso. Então, gostaria que você que está aí sempre no meu canal, que assiste os meus vídeos, que gosta, você que não gosta, só desinscrever, você que não concorda com o que eu falo, só desinscrever, não assista mais. Se eu te faço mal, se eu sou endemoniada, caída, não assista mais, é só sair do meu canal. Faz uma coisa, ore por mim, se eu sou isso tudo que você fala. Mas não tô aqui para enfiar água lá abaixo, nada do que eu penso, o que eu faço. Se você não concorda comigo, se você acha que é diferente, abre um canal para você e fala do seu jeito lá. Como esse é o meu canal, eu vou falar o que Deus me revela, né? O que tem me revelado, o que tem me passado através da Bíblia. Então, o que aconteceu? Sem mais delongas, vou contar para vocês sobre o livramento. Eu não gosto muito de andar de ônibus sozinha, como todos sabem, eu tenho ansiedade crônica, inclusive pelas coisas que passei, decepções na Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenho traumas, eu tenho situações que vivi, a decepção quando eu descobri a verdade foi muito grande, foi tipo uma quebra de relacionamento mesmo, sabe, quando você descobre que você foi traída pelo seu esposo ou namorado, alguma coisa do tipo. Foi o que eu senti quando eu descobri a verdade. Então, eu sofro traumas com isso. Eu passei a ter ansiedade crônica, né? Eu fui diagnosticada. E fora outras situações também que passei na vida, né? Devido a ter ido para o mundo, passei por muitas situações. Tive muitos relacionamentos ruins, né? Então, a gente acaba por adquirindo aí ansiedade, transtorno, pânico. E essa questão de demônio, que é pregado lá na Igreja Universal, né? Que lá só prega demônio, lá não prega Jesus, lá prega demônio. É o tempo todo brigando com demônio, é o tempo todo falando com demônio. E isso me deixou perturbada. Eu adquiri síndrome do pânico, adquiri um monte de coisa, mas isso é coisa para outro vídeo. Mas onde eu quero chegar? Com isso... eu fazia tempo que eu não viajava de ônibus sozinha e eu voltei para casa sozinha, 12 horas de ônibus. É longe onde eu moro, né? De Goiânia até aqui é bem longe. Então, teve baldeação, troca de ônibus e tudo. Eu escolhi uma passagem durante o dia, porque eu não gosto de viajar à noite de jeito nenhum, principalmente sozinha, de ônibus. Mas nessa viagem eu pude, pela situação que eu passei, eu pude, é claro que a gente sabe que Deus está no controle, mas quando a gente passa pela quase morte, a gente vê que realmente Deus está no controle de tudo e que a vida é sensível demais. A vida é um sopro bem curtinho. Porque assim, o que eu passei nesse ônibus, durante o dia tava tudo ok, a viagem foi tranquila durante o dia. Eu saí de Goiânia às 9 horas da manhã, 9h30, não, o ônibus atrasou, então eu saí às 10 horas da manhã. Tava previsto para chegar 10 horas na minha cidade, aqui onde moro, no Mato Grosso. E chegou exatamente esse horário. Só que aí quando ele chega em determinado lugar, ele já pega um pedaço da noite, né? Pra chegar até aqui. Então, durante o dia a viagem tava ok. Entre 7 horas da noite, mais ou menos, teve troca de motorista e tudo, troca de ônibus, tudo ok. Paramos para jantar. E faltava 2 horas para chegar aqui na minha casa. Tinha uma carreta parada numa curva, sem sinalização nenhuma, sem acostamento. Quem conhece essas curvas por aqui, chegando de Barra do Garça para cá, sabe quanto é perigoso esse trânsito de lá para cá. É carreta indo e vindo, falta de sinalização, curva demais, muita curva. Então, foi bem numa curva.
que essa carreta estava parada, eu estava nas primeiras poltronas, porque eu não encontrei, não tinha mais poltrona, minha poltrona era a 13, e não tinha mais, o ônibus estava lotado. E o que acontece? Na hora que o motorista viu, foi muito rápido, ele estava numa quilometragem de mais ou menos 80 km, 80, 90 km, que é o permitido deles, né? Porque eles são, como eles têm radar, eles têm, a quilometragem deles é controlada, então eles não podem ultrapassar, senão eles são punidos, né? E ele tava mais ou menos nessa velocidade. Gente, ele viu, Deus mostrou para ele, porque não era a hora, outro detalhe, não era a hora de ninguém ali acontecer nada com ninguém. Porque se fosse para ser aquele momento determinado por Deus, Deus teria deixado acontecer, porque uma hora ou outra a gente vai, né? E vai ser de um jeito ou de outro. Então, poderia ter acontecido, poderia não estar aqui no canal contando para vocês essa história, esse livramento. Mas Deus livrou. Por que ele livrou? Ah, porque eu sou de Deus? Ou porque eu por exemplo, né, se eu estivesse na Igreja Universal, eu sirvo a Deus na Igreja Universal, eu faço meus votos tudo direitinho, eu tô ali na fé, então Deus me livrou. E agora, como que se explica isso? Eu sou uma caída, sou uma sou endemoniada. Por que não aconteceu nada comigo naquele ônibus? Por que não teve? Por que houve o livramento, né? Então fica esses questionamentos. Para as pessoas que realmente não entendem, né? Como que funciona a palavra de Deus, como não chegou na maturidade espiritual. Mas eu não digo que eu tô totalmente assim, que eu sou a pessoa, né, que entende da palavra de Deus, não, mas eu tô num outro nível hoje em dia, porque as coisas mínimas que acontecem, Deus me mostra, e Ele me mostrou, eu não contei como que foi, né, então assim, na hora que o pastor, na hora que o motorista viu a carreta, ele fez assim, ó. Então, poderia ter acontecido 3 coisas. Poderia ter batido na traseira dessa carreta, a carreta era grande, né? E como eu estava nas primeiras poltronas, vocês imaginam o que poderia ter acontecido. Poderia, na hora que ele fez isso daqui para tirar, poderia ter batido de frente com outro carro ou outro carreta que tivesse vindo. Não estava vindo nada na hora. E poderia ter capotado também. Porque foi um baque, gente, foi um tranco, que tava todo mundo já cochilando, meio que dormindo, porque tinha acabado de sair de outra rodoviária, tinha feito baldeação, então tava todo mundo sonolento, todo mundo acordou na hora, todo mundo ficou assustado, as pessoas começaram a comentar, ficaram todo mundo em pânico, ninguém mais dormiu, todo mundo ficou em alerta, estado de alerta, e aquela agonia, né, e tinha uma senhora na frente, ela ficou falando muito sobre isso, meu Deus do céu, poderia ter acontecido, ia bater de cheio mesmo, nananã e tal, e aí eu voltei pensativa, sabe, sobre isso, tanto que a vida da gente é sensível, né, poderia não estar aqui agora. Mas e aí? Aí iriam falar assim, é porque ela tem um canal que fala mal da Igreja Universal, ela é endemoniada, ela é caída, olha só o que aconteceu com a ex-obreira. Morreu no acidente de ônibus. Gente, acidentes e tragédias acontecem a qualquer momento e a todo instante. Mas só porque, vamos dizer, né, tinha uma ex ali dentro, essa ex, aconteceu o pior com ela, iriam falar isso, eu tenho certeza, sem sombra de dúvida. É porque ela é ex, é porque ela é endemoniada, porque ela é caída, porque ela ficou falando mal da Igreja Universal. E agora, como que você explica esse livramento? Você que me chama de caída e de endemoniada. Deus teve misericórdia de mim, porque eu falo muito, porque eu falo mal da Igreja Universal? Não, não é isso.
É porque cada um, você, eu, nós temos o dia da gente. Ele está determinado por Deus. Eu esqueci a passagem agora, mas me veio na cabeça sobre isso. Tem uma passagem bíblica. Ai, tô perdendo a voz, gente, quando eu falo muito. E hoje eu tô com a rinite atacada, então tô tudo congestionado aqui. Então, assim, tem uma passagem que fala que há tempo para tudo. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para viver, há tempo para isso, há tempo para aquilo. Então, tem o tempo determinado para tudo. E Deus é que sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Ele tinha o controle daquele ônibus. Ele podia fazer o que ele quisesse com aquele ônibus. Vocês têm noção disso? Que ele podia fazer o que ele quisesse. Que não foi a mão do homem. É claro que ele foi usado por Deus. Quando eu falo da palavra de Deus para vocês, eu estou sendo usada por Deus. Não sou eu estou sendo usada por Deus. Porque muitas vezes eu falo assim, gente, como que eu falei aquilo? Como que me veio aquilo agora, por exemplo, Jesus me lembrou essa passagem bíblica do tempo. Então, assim, é o próprio Espírito Santo, porque eu não tenho condições nenhuma. Eu sou humana, sou pecadora, eu sou uma pessoa que erra todo segundo. Os meus olhos são... A gente, quando olha para uma pessoa, a gente já olha criticando. Nossa, olha o cabelo daquela pessoa. Nossa, a roupa dela tá bonita não. Não sei o quê. A gente já olha assim. Sem querer, a gente olha. Então, se a gente for olhar por isso, a gente não tem merecimento nenhum, porque a gente peca com os olhos, a gente peca com falar, a gente peca com andar, com agir. Então, gente, o que eu quero mostrar pra vocês... Ops, meu cotovelo aqui deslizou. Quero mostrar para vocês é isso, que Jesus, ele livra quando ele quer, que tá tudo na mão dele. E eu fiquei pensando, gente, mas eu não sou endemoniada como todo mundo fala, como as pessoas, todo mundo não, né? A minoria, principalmente os cristãos que estão lá dentro, que se dizem cristãos, né? Que me xingam o tempo todo. Então, por que eu tive esse livramento? Porque Jesus me ama. Ou porque era o meu dia ou não era o meu dia. Sim, Jesus me ama. Ele te ama também. Mas não era o meu dia. Eu quero que você entenda isso. Porque se tivesse acontecido pior comigo, iriam falar, tá vendo? É a ex-obreira. Faleceu assim, assim, assim. Aconteceu isso e isso com ela. Amanhã ou depois pode acontecer. E vão falar isso. Infelizmente vão falar isso. Vão falar, lá, tá vendo? Aí vão pegar, se brincar ainda vão pegar fotos da tragédia, vão colocar o antes e o depois nas reuniões de obreiros para te amedrontar, obreiro. Para dizer assim, olha, não sai não, porque senão vai acontecer a mesma coisa com você. O que eu quero deixar para você aqui é que acidente acontece todo dia. Só porque a gente está lá na Igreja Universal ou qualquer outra igreja, a gente não é imortal, tá? E quando eu estava lá dentro, eu pensava que eu era imortal. Não é que a gente pensa assim, eu sou imortal. Não é isso, mas a gente acha que está protegido totalmente. Se a gente sair de lá, a gente fica desprotegido. Esse era o meu medo de sair de lá. Eu tinha muito medo de sair de lá e ficar desprotegida. Você tem noção do que é isso? Que você acha que você está protegido por um templo, por uma igreja, quanto você está protegida por Deus. Entendeu? Então, assim, eu queria mostrar isso para vocês. Eu precisava. Eu cheguei, já tem 3 dias de viagem, mas eu precisei organizar minhas coisas, né? Que fazia muito tempo que eu não estava aqui. Ver meu maridinho, cuidar do meu maridinho, cuidar das minhas coisinhas, minhas plantinhas. Mas dentro de mim estava falando, você precisa gravar esse vídeo, porque é um testemunho. É um testemunho de livramento, mas quer dizer que eu sou especial? Quer dizer que eu sou diferente? Quer dizer que eu sou, isso, aquilo? Não, é porque não era meu dia. Deus usou o meu pai para falar comigo, meu pai é católico. E aí? E daí? E daí?
que ele é católico, e daí que tem um macumbeiro, e daí que tem um fulano que fala comigo, e Deus usa qualquer pessoa, Deus usou uma mula, que dirá nozes. Então assim, Deus usou ele, porque quando eu cheguei aqui, eu falei, pai, deixa eu te contar o que aconteceu comigo, agora que tá tudo bem, eu quero te contar. Contei pra ele, contei pra minha mãe, falei, gente, isso foi um livramento de Deus. E ele falou assim, minha filha, você sabe o que aconteceu? Não era seu dia. Porque o meu irmão faleceu há 2 anos atrás, e o meu irmão, ele teve vários acidentes. Ele teve um acidente que ele caiu de uma caminhonete e bateu a cabeça. Ele teve um acidente que ele machucou a perna, que deslocou o fêmur, assim, ó, a perna saiu do lugar. Ele teve muitos acidentes que a roda do caminhão passou pertinho da cabeça dele, quase que mata. E há 2 anos atrás ele faleceu com um poste que caiu na cabeça. Então assim, e nesse dia ele cometeu uma sequência de erros para que Jesus o levasse. Ele sabia disso? Não. Aconteceu, porque Deus, ele controlou tudo, ele está no controle de tudo. Quando a gente fala que Deus está no controle de tudo, não quer dizer que você vai ser curada, não quer dizer que você vai ser rica, não quer dizer que o seu problema vai ser resolvido, quer dizer que ele está no controle. Se você vai morrer ou não, ele está no controle. Você consegue me entender? Ele tá no controle, então ele vai cuidar de você, mesmo que você morra ou que aconteça qualquer coisa, ele está no controle, ele é dono da vida, ele é dono da morte, ele é dono da ressurreição, ele é dono de tudo, ele criou tudo. Então quando você entende isso, seu coração se acalma. Então quero ler para você, que eu tinha que ter lido no início, só que eu esqueci, porque eu tenho TDAH, TDA, alguma coisa assim, que eu já até esqueci até o que eu tenho, que é dislexia, e esse vídeo tá ficando grande, mas não tem problema. Eu precisava contar em detalhes. Salmos 56:13. Que o Senhor Jesus te dê a graça de entender o que eu vou ler aqui agora para vocês e para mim também. Em nome de Jesus. 56:13. Vamos lá. Pois tu livrastes a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Então assim, ele me livrou da morte naquele momento. É o que eu tava falando, né? Que era pra ter lido antes, esqueci de ler antes. Mas quem tá acostumado com o meu canal sabe que aqui não tem roteiro e não tem nada disso. Eu coloco aqui, por exemplo, eu faço minhas anotações aqui, só quando eu só coloco assim, olha, falar sobre tal coisa, falar sobre isso, aí coloco o versículo que eu me lembro na hora, né? Que Jesus me lembra na hora. Então, assim, é só isso, mas eu não coloco pauta, detalhadamente o que é que eu vou falar no vídeo, nada, que é tudo espontâneo, que vem aqui na minha mente, o que eu lembro eu falo, tanto que às vezes eu esqueço de falar alguma coisa, e depois que eu faço o vídeo, que eu dou uma olhada, que eu vejo, nossa, esqueci de falar isso, aí já era, né, mas é assim que eu gosto de fazer, é assim que eu me sinto bem. Não gosto de nada robotizado, não gosto de ler nada, porque senão eu iria ficar assim, gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já pensou? Ficar lendo o tempo todo aqui pra vocês? A pauta, não dou conta, não gosto disso. Também tem o teleprompter, né? Que as pessoas lêem, mas eu não tenho nada disso. Vocês sabem que eu não tenho nem estúdio, né? Tô aqui no meu quarto gravando pra vocês. Então é isso, gente. Queria contar para vocês esse livramento que Jesus me deu. Deixe seu like, deixe seu comentário. Comente. Responda aí as perguntas que eu fiz no vídeo, né? Porque são indagações que eu fiquei a me perguntar. E se tivesse acontecido alguma coisa comigo, iriam falar o que agora, né? Tá vendo aquela ex-obreira que tem um canal que fala isso, isso, isso? Pois é, aconteceu isso. E ainda iam colocar nas reuniões de obreiros para poder assustar e amedrontar os obreiros. Mas eu quero dizer que ninguém está livre da morte, ninguém está livre de nada disso. Estamos aqui
para vivermos da melhor forma possível, amando o próximo, cuidando de todos e falando a verdade. Esse é o meu propósito, esse é o meu canal. E vou ficando por aqui, Verdade que Liberta. Mande o seu depoimento, mande o seu relato. Eu teria o menor prazer em contar aqui o seu relato, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Amo todos vocês.